Fala, meus amigos! Estamos em mais um podcast. Eu estou muito feliz. É um assunto muito importante eu venho trazer hoje para vocês aí. E quero dizer que, além de exportar conhecimento, posso dizer também que tenho importado muito conhecimento para mim, né? Tenho trazido aí muitos conhecimentos através desses podcasts, né? Tanto expandindo eles para mais pessoas, mas também para mim, né? Tem dado um crescimento exponencial, né? na questão aí de assuntos do mercado financeiro, tá certo? Bom, gente, o assunto de hoje é um assunto que eu vou dizer que mexe no nosso bolso, tá? É um assunto que mexe aí nos preços dos produtos aí comercializados no país. Eu digo que todos os produtos comercializados no nosso Brasilzão, posso dizer que serão afetados, tá bom? Por esse assunto que a gente vai explanar agora, tá? E é muito importante você e qualquer brasileiro saber e se aprofundar sobre esse assunto, tá bom? É muito importante, é importantíssimo, tá certo? Bom, hoje no nosso podcast irei falar sobre o novo arcabouço fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda, tá certo? Do senhor ministro Haddad, tá ok? Esse arcabouço fiscal, para quem não sabe o que é arcabouço, tá, gente? Eu vou falar o significado aqui. Arcabouço é um conjunto de ossos, né? Mais especificamente, um esqueleto. Arcabouço significa, então, né? Arcabouço fiscal significa uma estrutura fiscal, tá certo? Significa uma estrutura das situações ali do lado fiscal ali do governo, tá certo? Que vai servir para gerenciar gastos públicos, né? Mas de forma explicativa, né, o arcabouço fiscal é um termo utilizado para se referir ao conjunto de leis, né, políticas e práticas que regulam a arrecadação e os gastos de recursos públicos em um país, tá certo? O arcabouço fiscal ele é fundamental, gente, para garantir a sustentabilidade, né, das finanças públicas e a estabilidade econômica de um país, tá? Um país não vive bem, tá? No lado econômico, se não tiver um arcabouço fiscal aí muito bem estruturado, tá? Ele geralmente inclui a definição de metas fiscais como limite para déficit, né, público e para dívida pública, e a criação de controle para monitorar e controlar as receitas aí e despesas públicas. Também pode incluir, né, a elaboração e a aprovação do orçamento público, a definição de políticas fiscais, né, e tributárias. E também, né, por último e mais não menos importante, a implementação de medidas de controle e a transparência na gestão fiscal, que é algo importantíssimo para o mercado financeiro, para os investidores, tanto os investidores internos como externos. Eles estão ansiosíssimos, né, para ver o que vai sair dessa situação, o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado, se a Câmara vai transformar ou vai mudar alguma coisa no texto, porque já foi entregue ali para a Câmara, né, o texto. A Haddad já passou ali, né, para o presidente da Câmara. Então, assim, basta agora a Câmara aprovar o texto, fazer as suas alterações, porque sempre há alterações. Vamos ver o que vai sair. O mercado financeiro está aguardando sair e a expectativa existe, tá certo? E é muito importante dizer, tá, gente, que um arcabouço fiscal sólido ele é extremamente fundamental para garantir a estabilidade macroeconômica de um país, tá certo? Atraindo investimentos aí e promovendo o crescimento econômico sustentável, né? Ele é muito responsável por um PIB elevado, tá? O arcabouço fiscal muito solidificado, ele traz aí um PIB bem elevado. Flui tranquilamente a economia de um país com um arcabouço fiscal sólido, tá certo? Por outro lado, o arcabouço fiscal frágil pode levar a crises respiratórias, né? Aumento da instabilidade e instabilidade política e social. Agora eu te pergunto, um arcabouço fiscal frágil é bom para o investidor?
ele não traria uma insegurança ali para um investidor que está olhando para o Brasil e vendo aí as oportunidades que ele tem de investimento? Aí ele olha para o governo e vê ali o que está sendo aprovado, né, nos gastos públicos, o que vai ser gerenciado, o que não vai ser, o que deixou de ser, né? Eu me lembro aí, eu era novinho, tá, gente? Na época do governo Lula, aí, no seu segundo mandato, se não me engano, ele criou aquela lei, né, dos componentes do arcabouço fiscal, que era a responsabilidade, né, a responsabilidade do gasto público, né? Isso aí trouxe uma visão muito benéfica para os investidores, tá certo? Quero trazer aqui para vocês também como é que funciona essa nova regra fiscal, tá? Foi apresentado, como eu disse, pelo Haddad, também pela Simone Tebet, né? Esse novo arcabouço fiscal ele foi apresentado pelos ministros, né, igual eu disse, tanto da Fernanda Haddad e Simone Tebet, se eu não me engano, no dia 30 de março, se eu não me engano não, foi dia 30 de março, né? Porém, como passou aí a Semana Santa, que esvaziou o Congresso Nacional e com a viagem presidencial à China, né, do governo Lula e a sua comitiva, o governo deixou para protocolar o texto somente nas semanas seguintes aí, tá certo? Durante esse período houve alguns ajustes, né? Mas segundo a Haddad foi algumas situações ali que foram mínimas, ele não alterou o texto todo, tá certo? Mas foram algumas mudanças aí pequenas que ele teve que fazer, né? Foram alguns aperfeiçoamentos, né, que segundo ele, né, foram aperfeiçoamentos que estaria estabelecendo, colocando alguns limites, né, para o arcabouço fiscal, aí, colocando algumas regras novas aí, mas foram, segundo ele, poucas coisas, né? Bom, o novo arcabouço fiscal ele consiste em algumas situações, né? Em umas delas é a despesa atrelada à receita, né? A proposta prevê que a cada ano o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária entre julho e junho, né? Julho a junho, na verdade, né? Ou seja, se a arrecadação do governo crescer 100 bilhões de reais nesse intervalo, o governo federal poderá ampliar os gastos em até 70 bilhões no ano seguinte, tá certo? O próximo aí é limite de crescimento real da despesa, né? Que há ainda um segundo limite, né? Mesmo que a arrecadação aumente muito ou caia, o governo terá que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real da despesa, né? Essa banda vai variar entre 0,6% e 2,5% de crescimento real, ou seja, é desconsiderada a inflação do período, né? Ou seja, as despesas vão sempre crescer no mínimo 0,6% acima da inflação e até 2,5%, tá certo? Então vai continuar crescendo as dívidas, as despesas, né, do governo aí, tá certo? E também tem um intervalo para a meta do resultado primário, né? O arcabouço fiscal ele altera o formato da meta de resultado primário das contas públicas, ou seja, explicando aí o saldo entre a arrecadação e a despesa do governo sem considerar o pagamento de juros da dívida, né? Hoje a meta de resultado primário é um valor exato, né? O arcabouço ele propõe uma meta central e um intervalo de tolerância de 0,5 ponto percentual para mais ou para menos. Para 2024, a meta do governo é igualar receita e despesa. E tomara que isso aconteça, né? Em termos matemáticos, aí um resultado primário de 0% do PIB, né? Pelo sistema proposto, a meta será considerada cumprida se ficar entre o superávit de 0,25 e déficit de 0,25 também, ou seja, ele tem que estar junto aí, o superávit e o déficit tem que estar batendo iguaizinhos, né? Em caso de descumprimento da meta do resultado primário, né? Se o resultado primário superar o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo poderá ser direcionado para ampliar investimentos, ou seja, ele será gasto, tá certo? Se passar ali da meta que foi implantada, tá certo? Então ele será gasto
em alguns investimentos que o governo ali livremente quiser propor, né? Se o resultado primário ficar abaixo do limite mínimo da meta, as despesas poderão crescer só 50% do crescimento da receita e não mais os 70% originais que funcionam até o momento do novo arcabouço fiscal, né? E existe algumas exceções aí, tá? O novo arcabouço fiscal ele não limita despesas com o Fundo da Arrecadação Básica, que é o Fundeb, e o piso da enfermagem já aprovado pelo Congresso, tá certo? Os gastos mínimos com saúde e educação também voltam em 2024 a obedecer à regra prevista na Constituição, apesar da intenção do governo de mudá-la a partir aí de 2025. Beleza, gente? Eu espero ter esclarecido um pouco sobre o que foi esse arcabouço fiscal aí divulgado pelo governo Lula, tá certo? Assim, o mercado financeiro espera ansiosamente pela aprovação, tá? Eles têm visto com bons olhos, tá bem? Porque realmente precisa ter uma reestruturação do arcabouço fiscal do nosso país, tá? E tomara que dê tudo certo, tomara que o governo acerte, né? E a Câmara dos Deputados aí faça as suas alterações devidas para favorecer o nosso país. Beleza, gente? Torceremos juntos aí pelo Brasilzão, que tudo dê certo e que Deus nos abençoe. Até o próximo podcast. Valeu!